Optei por acomodar Bartleby num canto junto às portas, mas do lado em que eu ficava, para ter por perto aquele homem tranquilo, no caso de haver algum pequeno serviço a fazer. Posicionei sua mesa perto de uma pequena janela lateral naquela parte do ambiente. Era uma janela que originalmente dava para uns quintais sujos e umas pilhas de tijolos, mas que, em razão das construções subsequentes, não tinha mais qualquer tipo de vista, embora permitisse a entrada de um pouco de luz. A parede ficava a cerca de 30 centímetros das vidraças e a luz originava-se bem do alto, por entre dois imponentes edifícios, como se viesse de uma abertura muito pequena numa abóboda. Para que o ambiente ficasse ainda mais satisfatório, adquiri um alto biombo verde que deixava Bartleby totalmente fora do meu campo de visão, mas não distante da minha voz. Assim, de algum modo, uniram-se privacidade e convívio. Inicialmente, Bartleby realizava uma quantidade extraordinária de trabalho, como se há tempos estivesse faminto por algo que copiar. Ele parecia devorar meus documentos, e não havia pausa para a digestão. Ele trabalhava dia e noite copiando à luz do sol e à luz de vela. Sua dedicação deveria deixar-me bastante satisfeito, uma vez que ele era assaz laborioso. Mas ele escrevia em silêncio, de maneira mecânica e apática. Evidentemente, é parte indispensável do trabalho de um escriturário verificar a correção de sua cópia, palavra por palavra. Quando há 2 ou mais escriturários num escritório, eles se ajudam nessa revisão. Enquanto um lê a cópia em voz alta, o outro confere com o original. É uma tarefa muito chata, cansativa e demorada. Posso imaginar que para pessoas de sangue quente, esse trabalho beire o intolerável. Não consigo imaginar, por exemplo, que o fogoso poeta Byron teria se sentado de bom grado com Bartleby para conferir um documento legal de, digamos, 500 páginas escritas em letra miúda. De vez em quando, na pressa do dia a dia, eu mesmo tinha o hábito de ajudar na comparação de documentos menores, chamando Turkey ou Nippers para fazê-lo comigo. Um de meus objetivos ao deixar Bartleby tão próximo de mim, atrás do biombo, era o de valer-me de seus serviços nessas ocasiões triviais. Foi, creio, no 3º dia de trabalho dele comigo, e antes de surgir qualquer necessidade de que sua própria escrita fosse examinada, que, por estar muito apressado para finalizar um pequeno serviço sob minha responsabilidade, chamei Bartleby repentinamente. Apressado e com a natural expectativa de ser atendido prontamente, sentei-me com a cabeça curvada sobre o original em minha mesa e estendi a mão direita para o lado, alcançando nervosamente a cópia, de maneira que Bartleby pudesse apanhá-la assim que emergisse de seu isolamento e começasse a trabalhar sem qualquer demora. Era nessa exata posição que eu me encontrava quando chamei-o, dizendo rapidamente o que queria que ele fizesse. Mais precisamente, checar um pequeno documento comigo. Imagine minha surpresa, ou melhor, minha consternação, quando, sem se mover de sua privacidade, Bartleby respondeu, num tom de voz singularmente suave e firme: prefiro não fazer. Esse texto, né, é do Herman Melville, o grande escritor americano, saiu em 1853 numa revista lá em Nova York, e fala sobre esse cara, né, que é o Bartleby, que é um escriturário, que ele contrata, que o dono de um escritório de rotinas burocráticas contrata para ajudar nos serviços assim do dia a dia, rotineiros, maçantes, né? E o cara inicialmente mostra assim um copista, né? Ele vai copiar documentos, né? Não é, esse era o Xerox da época, era o scanner da época, eles contratavam um cara para copiar. E ele copia, ele é muito laborioso, ele é capaz de copiar toneladas de documentos, mas ele não obedece, não quer mais a certa altura ele não quer mais obedecer ordens. O cara chama o Bartleby para fazer essa checagem, né, da cópia, e ele diz: prefiro não fazer. I'd rather not. E isso é engraçado, porque aí ele diz isso com uma tranquilidade tão grande que o patrão não se sente inoperante, não consegue reagir àquilo, não consegue expulsá-lo, por exemplo, né, despedi-lo, porque ele tem essa estranheza, ele simplesmente prefere não fazer.
para mim, esse ambiente que o Melville descreve ali, esse ambiente burocrático, sufocante, né? Você vê ali o lugar onde ele é colocado, o Bartleby, é um lugar que tem uma janela que dá para um prédio, assim, é uma coisa totalmente confinada, claustrofóbica, que é o ambiente de escritórios, assim, onde eu trabalhei alguns anos num escritório. Era uma fundação, eu trabalhei junto com sociólogos, administradores, uma gente legal, assim, de jovens, né? Eu tinha 26, 27 anos, e trabalhei ali uns 5, 6 anos, nesse ambiente que eu achava absolutamente opressivo. Era uma coisa chata demais, assim, mesmo muitas pessoas sendo legais, eu tinha amigos ali e tal, mas o ambiente era totalmente desvirilizante, assim, acachapante. E esse ambiente de escritório, assim, para mim, onde você, inclusive, fica submetido a olhares externos o tempo todo, é um ambiente, né, de vigilância total, assim. Onde eu trabalhava tinha umas baias, assim, mas mesmo assim você ficava bastante exposto. E também tinha essa questão, né? Você chegava lá e vinha lá um trabalho para fazer, que não é uma coisa que você decidiu que você quer, que é uma coisa que, em geral, eram coisas muito chatas, né? Muito chatas de fazer, coisas rotineiras. Nem todas, mas, enfim, era um lugar que eu ia sempre meio angustiado e saía de saco cheio, né? E para mim aquilo era o inferno. É isso.